No tempo em que Davi fugia de Saul, havia um homem muito rico chamado Nabal. Ele morava em Maom e tinha uns negócios em Carmelo, possuindo um grande rebanho de 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Nabal era conhecido por sua riqueza, mas também pelo seu temperamento rude, arrogante e insensato, em contraste à sua esposa Abigail, que era uma mulher de inteligência, sabedoria e beleza incomparável. Era a época de Tosquia das Ovelhas, um evento festivo e significativo em Israel. Enquanto Nabal celebrava com extravagância, Davi e seus homens estavam acampados no deserto. Eles haviam protegido os pastores de Nabal e seu rebanho durante as temporadas perigosas, garantindo que nenhum mal os atingisse. Por isso, Davi enviou 10 dos seus homens para pedir alimento e provisão a Nabal, esperando um gesto de gratidão pela sua proteção. Os homens de Davi chegaram até Nabal e, com respeito, entregaram a mensagem de Davi: paz para você, sua família e tudo o que possui. Durante o tempo em que seus pastores estiveram no campo, nós cuidamos para que nada sofresse nenhum dano em nenhum deles. Por favor, dê aos seus servos Davi qualquer coisa que puder. Mas Nabal, com sua arrogância, respondeu com desdém: quem é esse Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos fogem dos seus senhores. Devo eu pagar o meu pão, a minha água, a carne que preparei para os meus tosqueadores e dá-lo a homens que vêm não sei de onde? Os mensageiros voltaram e contaram a Davi o que Nabal tinha dito. Ele ficou furioso. Davi ordenou que seus homens se armassem, jurando que não deixaria ninguém vivo na casa de Nabal até o amanhecer. Mas entre os servos de Nabal havia quem reconhecesse o perigo. Um deles correu até Abigail e contou tudo. Nabal respondeu com grosseria aos homens de Davi: mas eles foram muito bons conosco. Eles nos protegeram de dia e de noite enquanto estávamos no campo. Agora pensa no que você pode fazer, pois a destruição está planejada contra toda a nossa casa e ninguém pode falar nada com Nabal, pois ele é um homem impossível. Sem hesitar, Abigail agiu com muita sabedoria e rapidez. Ela reuniu uma grande quantidade de provisão: 200 pães, 2.000 odres de vinhos, 5 medidas de grão tostados, 100 bolos de uva passas e 200 bolos de figo prensado. Colocando tudo em jumentos, Abigail partiu para encontrar Davi, sem informar a Nabal. Quando Abigail encontrou Davi, ele estava a caminho cheio de ira e determinado a destruir a casa de Nabal. Assim que o avistou, ela desceu rapidamente de seu jumento, se prostrou diante dele e disse: meu senhor, que a culpa caia sobre mim. Por favor, permita que a sua serva fale com você. Não leve em conta a tolice de Nabal, meu marido, pois ele é exatamente como o nome dele sugere, tolo. Mas eu, sua serva, não vi os homens que você enviou. Agora, meu senhor, assim como o senhor vive e como você vive, o senhor o impediu de derramar sangue e de se vingar com as próprias mãos. Que seus inimigos e todos que desejam mal contra você seja como Nabal, e que este presente que a sua serva trouxe seja dado aos homens que o seguem. Lembre-se que o Senhor certamente fará uma dinastia duradoura para você, porque você luta as batalhas do Senhor. Quando o Senhor fizer governante de Israel, não será um peso para você lembrar-se de ter derramado sangue sem motivo. Por favor, perdoe a sua serva. As palavras de Abigail, cheias de humildade e sabedoria, tocaram o coração de Davi. Ele reconheceu que Deus o havia enviado para impedir que ele cometesse um grande erro. Davi aceitou os presentes de Abigail e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Bendita seja você por sua sabedoria e por me impedir de derramar sangue e me vingar com as próprias mãos. Abigail voltou para casa, mas encontrou Nabal celebrando como um rei, completamente bêbado.
Então esperou até a manhã seguinte para contar a ele o que havia acontecido. Quando Nabal soube que quase havia causado a destruição da sua casa, seu coração ficou paralisado e ele morreu 10 dias depois. Após a morte de Nabal, Davi enviou mensageiros a Abigail, pedindo que ela se tornasse sua esposa. E ela aceitou. Assim, Abigail, com sua sabedoria, não apenas salvou sua casa, mas também se tornou parte da linhagem real de Israel. Abigail exibia características de um temperamento melancólico fleumático. Sua reflexão cuidadosa, o senso de justiça, a habilidade para planejar uma solução rápida são traços melancólicos. Já sua mansidão, paciência e capacidade de lidar com os conflitos sem criar mais problema revelaram o lado fleumático. Ela usava sua sabedoria de forma prática e pacífica, equilibrando ambos os temperamentos. Eu vou tirar 8 lições desta história maravilhosa de Abigail. Primeiro, a sabedoria ela é mais poderosa que a força. Abigail enfrentou a ira de um exército com palavras de humildade e paz, mostrando que a sabedoria pode apaziguar até os corações furiosos. Abigail enfrentou a ira de um exército com palavras de humildade e paz, mostrando que a sabedoria pode apaziguar até os corações mais furiosos. Número 2, ação rápida pode evitar tragédia. Em vez de hesitar, Abigail agiu imediatamente, nos ensinando a importância de responder prontamente em momentos críticos. Número 3, Deus honra aqueles que promovem a paz. A disposição de Abigail em assumir risco para salvar vidas reflete um coração que Deus valoriza e abençoa. Número 4, não somos reféns da circunstância. Apesar de ser casada com um homem insensato, Abigail escolher ser uma mulher sábia, provando que o nosso caráter não depende das pessoas ao nosso redor, mas de nossa confiança em Deus. Número 5, a sabedoria evita conflitos desnecessários. Abigail mostrou com palavras certas, no momento certo, que pode desarmar até mesmo a ira de um grande guerreiro como Davi. Isso nos ensina a agir com calma, prudência diante de situações muito difíceis. Número 6, a humildade abre portas para a reconciliação. Ao assumir a responsabilidade e se prostrar diante de Davi, Abigail conseguiu apaziguar sua raiva e salvou muitas vidas. Número 7, mesmo em circunstâncias difíceis, é possível fazer o bem. Apesar de ser casada com um homem tolo e insensível, Abigail escolheu ser sábia e justa, mostrando que as circunstâncias não definem o nosso caráter. E número 8, a influência de uma pessoa pode mudar histórias. Abigail, com sua coragem e inteligência, evitou um massacre e marcou a vida de Davi, demonstrando que Deus usa pessoas com temperamentos sensíveis e pacificadores para trazer paz e justiça. A história de Abigail nos inspira a sermos instrumentos de paz, mesmo em meios de conflito, confiando em Deus para guiar todos os nossos passos. Se você gostou desse vídeo e você quer compartilhar, mande para sua amiga, para um familiar que esteja com necessidade ou apenas com uma intenção de aprender algo novo, para que ele possa entender um pouco mais os comportamentos de como as outras pessoas agem e até com os modelos bíblicos, como podemos ver no caso de Abigail, que tem a reflexão de um melancólico com um fleumático. Então, para conhecimento de todos, envie esse vídeo, deixe eles saberem que existe sim propósito em cada vida, em cada maneira de ser.